Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A bruxaria, o esoterismo e o poder oculto foram coisas que sempre despertaram a curiosidade do ser humano. Para alguns, isso não passa de crendice ou superstição de pessoas ignorantes. Já para outros, este conhecimento oculto realmente traz poder e sucesso para quem o possui. Segundo algumas pessoas, este conhecimento remonta até o tempo em que as antigas civilizações se formaram, passando pelo Egito Antigo, Índia, povos celtas e Babilônia, etc. Algumas teorias afirmam que este conhecimento foi passado pelos anjos caídos aos homens em tempos imemoriais, antes do grande dilúvio. Caim teria sido o primeiro a usar esse conhecimento oculto. Outros personagens bíblicos que teriam se envolvido com estas práticas seriam Nimrod e Salomão. Este conhecimento oculto, assim como a magia e a bruxaria, foram práticas proibidas por Deus aos israelitas. Mas os israelitas, desobedecendo às ordens divinas, foram atrás da magia e do misticismo, criando a denominada Cabala. Houve até seitas cristãs que usaram o conhecimento místico e esotérico, como por exemplo os gnósticos, que atuaram fortemente no fim da era apostólica. Na atualidade, encontramos símbolos e referências a esse conhecimento oculto em logomarcas famosas e bem-sucedidas, assim como em várias organizações pelo mundo. Vamos ver algumas? Primeiro vamos começar com a Melusina, ou serpente-mãe. Ela se encontra no logo da Starbucks. É um espírito feminino das águas que faz parte do folclore europeu. Este mesmo ser é conhecido como Isis em outras culturas. Uma das grandes incógnitas do universo Google é: o que faz um avental maçônico no logotipo do Gmail? Será apenas uma coincidência? Aliás, o compasso maçônico também se faz presente na Apple Store. Seguindo com o mundo da internet, o que dizer do símbolo chamado cajado de Tubal-Caim no logo do Facebook? Este mesmo símbolo é encontrado também no logo de uma franquia de grande sucesso no cinema, o famoso espião 007. O símbolo ocultista denominado selo da besta é incrivelmente parecido com o símbolo da Play Store. Basta virarmos ele que ficará 99,9% igual. O símbolo, denominado Vesica Piscis, que representa a união trina, está dentro do logo da Mastercard. O disco alado babilônico pode ser facilmente confundido com o logo da Chrysler. Qualquer um diria que são completamente iguais. Seria coincidência todos esses símbolos serem tão parecidos com essas logomarcas de sucesso? Talvez não, pois organizações, governos e sociedades secretas usam há muito tempo conhecimento oculto para dominar a humanidade. Somos bombardeados diariamente com símbolos, mas muitos de nós não percebemos porque não fomos treinados para isso. Sociedades secretas fazem muito bem isso com os seus membros de graus mais elevados. Desde a antiguidade, quando uma mensagem era dada, sempre houve um jeito de pessoas comuns lerem e outro diferente do sacerdote iniciado ler a mesma mensagem. Sempre haviam códigos secretos que só iniciados poderiam entender. Vejamos um exemplo. A grande maioria de nós, se passasse por um monumento como este no Vaticano, não veria nada de estranho. Apenas acharia que são enfeites. Já um iniciado, ou qualquer pessoa com conhecimento nesta simbologia, entenderia de maneira diferente. A pinha, nas antigas religiões pagãs, era símbolo de a mais elevada iluminação espiritual. Já o pavão indica onisciência, sabedoria e o conhecimento oculto. Vamos ver mais um exemplo. Veja o escudo de Hogwarts. Veja que ele tem cores específicas. A grande maioria de nós irá pensar que apenas foram colocadas aí por criatividade de algum designer, mas não. Se formos pesquisar rapidamente, encontraremos as mesmas cores em outros lugares. Símbolo da Rosa Cruz,
estrela maçônica e até no Google Chrome. Essas cores do prisma solar são usadas pelas religiões esotéricas desde a antiguidade. Essas cores são conhecidas como lamen. Nessas cores são representadas nomes de supostos anjos e até de Deus, com certeza não o Deus da Bíblia. Dessa forma, essas entidades poderiam ser invocadas para fazer a vontade do mago, assim como para criar selos pessoais de proteção e controlar pessoas. Deste modo, podemos perceber que nada é por acaso, nem o uso de símbolos, nem de cores. Tudo tem a ver com o controle de massas, controle de pessoas, pelo poder do oculto. E não é à toa que Deus proibiu qualquer religião desse tipo dentro do seu povo. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18, 10, 12. O mundo jaz no maligno, e ele tem poder para dar fama, riqueza e sucesso aos que seguem suas ordens. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo, e Satanás não tem nenhum poder sobre nós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Se entregue diariamente ao Senhor, ore constantemente, porque a luta que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades e forças espirituais do mal. Somos a diário bombardeados com o poder do mal, da magia, da feitiçaria, e só não seremos atingidos se permanecermos no Senhor Jesus. E até aqui chegou o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!